vou dar aqui uma explicação um pouquinho mais aprofundada sobre aqueles primeiros seres humanos que surgiram e a diferença entre os hominídeos que eram sedentários e os nômades. Primeiro, os nômades, depois se tornam sedentários, ok? Então, a origem da humanidade e a importância da agricultura. Então, a gente tem aí os ancestrais dos seres humanos foram os hominídeos que habitavam a Terra há cerca de 7 milhões de anos atrás. O surgimento da espécie humana se estendeu por centenas de milhões de anos e envolveu não só alterações físicas no corpo, mas também mudanças culturais, como o modo de viver e os hábitos em geral. Vou dar um zoom aqui para vocês pararem o vídeo, dar uma lida, certo? Aqui a gente tem uma pintura rupestre, né, de animais sendo desenhados aí por seres humanos dentro das cavernas, tá? Tem mais ou menos 14 mil anos esse desenho, certo? Bom, os fósseis são uma das principais fontes de estudos para entender a evolução da biologia da espécie. São os fósseis. Quando cai muita matéria, muita terra em cima de matéria orgânica, tá? Isso fica lá durante anos. O que vai acontecer com aquela matéria orgânica, com a carne, com a planta, com o resto de comida, com o resto de vegetal que ficou lá e foi soterrado, um animal, por exemplo? Ele vai aos poucos petrificando por causa dessa pressão exercida sobre ele. Principalmente se ele, né, ele foi pego aí por lava de vulcão, lama e outras coisas mais. Esse processo vai fossilizar isso. O que é fossilizar? É misturar a matéria orgânica com uma matéria inorgânica, tá? Transformando isso em um fóssil. Através de alguns estudos, né, através da biologia e da química, eles vão fazer um exame que se chama carbono 14 e existem outros exames também hoje em dia para calcular a idade daquele fóssil, mais ou menos, tá? O erro aí é de alguns mil anos, mas isso é para mais ou para menos, o que não faz muita diferença, né? Qual é a diferença de um fóssil de 14 mil anos para um fóssil de 12 mil anos? Né? Para nós não tem tanta diferença assim, aliás, já estamos muito à frente desse tempo. Mas o que interessa para nós é ter uma ideia, né, mais ou menos de quanto tempo faz que estamos aqui nesse planeta e o que a nossa espécie já passou para evoluir. Lembrando que o Darwin vai dizer que o mais evoluído vive, a espécie menos adaptada não vive. Então, a evolução está atrelada aí à adaptação ao meio ambiente, certo? Charles Darwin, um dos maiores biólogos que o mundo conheceu aí, que vai desenvolver a teoria da evolução da espécie. Já expliquei isso numa aula anterior. Um dos hominídeos mais antigos que se conhece é o Ardipithecus cadabra. Posteriormente surgiram outros hominídeos dos gêneros Australopithecus, que se dividiram em várias espécies como o Australopithecus anamensis, Australopithecus afarenis, nossa, minha professora da faculdade vai me xingar agora, afarensis e o Australopithecus sediba, beleza? É dessa forma mesmo que lê, porque é latim, ok? Então não precisa ficar enroscando muito, não é parecido com a nossa língua materna. Bom, aqui tem os crânios, certo? É a parte do osso de um Homo floresiensis, tá? E de um outro Homo sapiens. Então, esse grandão branquinho é de Homo sapiens, de um crânio de como nós somos. E esse daqui é de um Floreensis, certo? Vou pegar aqui uma caneta. Esse daqui é esse. Esse Homo sapiens sapiens. Nossa. Ó. Continuando.
Há indícios que algumas espécies passaram por um longo processo de evolução, dando origem ao Homo sapiens sapiens, ou Homo sapiens moderno. Por que sapiens sapiens? Sapiens significa saber. Sapiens sapiens somos nós porque nós sabemos que nós temos capacidade de aprender e de saber mais. Bom, o Homo sapiens teria chegado a 15 mil a 11 mil anos atrás. Há também a teoria que indica vestígios da presença humana no continente americano de 50 mil anos atrás. Então, aqui é a representação artística de um grupo de ancestral, tá? De Homo sapiens moderno. Da esquerda para a direita, para trás. Homo erectus. Erectus. Australopithecus africano, deve ser essa daqui. Da esquerda, Homo erectus. Thanos. Inhatropus. Australopithecus afarensis. Afarensis. O Homo habilis. Aqui dele é o Boicel, Boicei, Boicei, Proplica Boicei e o Neanderthalensis Guanamanés. Neanderthalense e o contrário. Esse é o Neanderthalense. Esse daqui é o Guanamanés. Esquerda para direita, frente para esquerda. Bom, continuando, vamos lá. Então tá aqui, ó. O domínio da agricultura provocou a transformação de diversas populações, sendo chamada de revolução agrícola. Em quase todos os lugares, a vida sedentária, o cultivo do solo e a possibilidade de estocar alimentos levaram ao crescimento demográfico e à formação de aglomeração humana. Tá? Então aqui a gente tem uma faca de colheita com pequenos dentículos feita em sílex marrom e com cabo. Aqui é o período da pedra lascada, né? Lembra da música que eu ensinei? A pedrinha é lascada, criada entre os séculos 7 a.C. e o século 4 a.C. Cultura rupestre, essa daqui é de 9 mil anos atrás, que representa o pastor empunhando bastões para proteger o rebanho. O pastor. Enquanto todos os lugares, a vida sedentária, o cultivo do solo e a possibilidade de estocar alimentos levaram ao crescimento demográfico, à formação de aglomeração humana. Então, o que acontece? A partir do momento que os hominídeos, desculpem, eles deixam de ser nômades, eles dominam a técnica do plantio e da criação de animais, eles não precisam mais se mudar. Só que eles precisam encontrar um lugar que tenha água abundante, né, à margem de rios, para que eles possam aproveitar o período de inundação para poder plantar e colher. É o que vai acontecer em quase todas as sociedades antigas. Tá? Eles vão se juntar em uma região e vão falar que é bom para viver, geralmente do lado de rios. Tá bom? Isso também vai fazer com que eles se relacionem e aumentem demograficamente a quantidade de pessoas que vivem ali. Porque vão acontecer, né, os cruzamentos e os casamentos. Não podemos chamar de casamento, porque casamento é uma coisa mais recente, mas vamos falar que os casamentos vão acontecendo. Tá bom? Vamos lá, continuando. Então, de tarefa, enquanto algumas pessoas eram incumbidas da construção de canais de irrigação, outras cuidavam da agricultura e da fabricação de ferramentas e utensílios. Isso gerou um gradual avanço tecnológico. Lembrando que tecnologia é tudo que facilita o jeito de viver. Depois eu explico com mais calma esse termo aí para vocês. O processo tecnológico também foi responsável pelo desenvolvimento da metalurgia. O primeiro metal a ser fundido foi o cobre.
Aí a gente começa a ir para a idade dos metais. Então aqui a gente tem os primeiros núcleos urbanos do século 10 a.C. a 3 a.C. Tá? Uh, George Duby, ou Dubá. Então, 3. Certo? Então a gente tem aqui a região aí de Uruk, Nipu, Lask e Edu, a formação de uma sociedade, tá, da Mesopotâmia, em volta do rio Tigre e Eufrates. Dois rios muito famosos nessa região, principais, né? Na região ali do Egito, a gente vai ver ali no verde o rio Nilo, tá? Que vai dar origem à sociedade egípcia. Os hebreus vão ocupar ali a área do Mar Morto, em volta do rio que tem lá também, e né, Jericó, a parte rosinha, certo? Então aqui são algumas das primeiras sociedades que vão se formar nesse período aí, pós esse período, né? Próximo slide. Escavações realizadas no Rio de Janeiro em 2015 revelam vestígios da ocupação humana que floresceu entre 3.000 e 4.000 anos atrás, onde hoje se situa a atual capital carioca. O estado, o O estudo dessas e de outras evidências encontradas é fundamental para compreender o processo de povoamento do local que hoje é conhecido como América. Olha que legal aqui, um sítio arqueológico, né, encontrado no Rio de Janeiro, indígenas, como os artefatos e pedras dessa página aqui. Ele é uma parte de importância. Aqui são pedras lascadas que os índios daqui usavam para abrir, né, coco, cortar algumas frutas, alguns galhos, certo? Bandeira do Sul tem um estoque legal dessas coisas, a gente ainda não conseguiu catalogar aqui na cidade para poder fazer exposição, sabe, um dia, né? A teoria de Clovis, formulada na primeira metade do século XX, é uma das explicações para a ocupação. Então, como é que os seres, os hominídeos, grupos humanos, conseguiram chegar aqui no Brasil? Essa teoria da ocupação da América de Clovis, falou sobre o nome de Clovis, depois eu tenho que buscar essa referência. Olha só. Então, eles saíram da África, passaram pela Europa e pela Ásia, um pouco foi região oceânica, o outro subiu pela Rússia, passou pelo Estreito de Bering. Ó, tem um zoom aqui para vocês. Vou pegar essa parte e vai aumentar para vocês enxergarem. E olha só, no Estreito de Bering eles vão passar por ali e vão descer pela América do Norte, América Central, chegando até a América do Sul, certo? Sentido essa parte. Então, ali tem dois grupos, os grupos não mongoloides e os grupos mongoloides. Mongoloides vêm da Mongólia, de uma região, né, da, da Oceania, e vem para cá. Também existe uma outra teoria que eles vão sair daqui de barco e vão atravessar o Oceano Pacífico e chegar na América do Sul. Tá bom? Um sítio arqueológico no Brasil, existem muitos números de sítios no Brasil, tá? O Brasil é um grande berço da arqueologia, é um grande. É uma pena que não se estuda tanto e não tem como estudar mais por falta de recursos, certo? Eu não vou parar muito aqui, eu vou dar só o zoom para vocês lerem depois.
agora o mapa para vocês também com legenda. Bom, a cultura que se desenvolveu em volta do rio Tapajós, próximo atual da cidade de Santarém, no Pará. Suas principais características eram o uso de urnas. Urnas são, a gente pode chamar de túmulo, tá? Ou de caixão, mas são urnas. E outros objetos de cerâmica decorados com a representação de animais ou de pessoas. Por volta de 3.500 a.C., desenvolveu-se ao sul e sudeste do atual território brasileiro uma cultura de agricultores e ceramistas, conhecido como o povo de Itararé. E aqui tem, né, o Mó e Mão de Mó, encontrados por agricultores no município de Tibagi, Pará, PR, desculpa, acho que é Pará. E doado ao Museu Paranaense, Paraná, por estar associado à tradição Itararé Taquará do Paraná. O objeto teve sua idade estimada em 4.000 anos e 300 anos. Bom, por quê? Porque um objeto desse você consegue olhar e ele vai ter muitos vestígios da atualidade. Ele pode ter sido passado de gerações em gerações, foi perdido e encontrado por outras pessoas. Isso. Bom, vamos começar agora. Arqueólogos estudam a transição da vida nômade para o sedentarismo. Então vamos lá, olha só. O que é sedentarismo? Sedentarismo é quando a gente tem uma pessoa aí que ela fica parada, ela não se muda, certo? Como assim? Os nômades, como eles eram caçadores e coletores apenas, eles tinham que se mudar cada vez que o ambiente deixava os recursos, né, escassos, poucos recursos. Então vejam, com poucos recursos eu preciso de outro ambiente para viver. Eu preciso de um lugar que tenha mais árvores com frutas. Eu preciso, essas frutas vão atrair outros animais. Preciso de um local com mais animais para poder caçar. Então veja, eles eram sedentários porque eles iam para um lugar, ficavam lá um tempo, e produziam aquilo. Já os nômades, não. Os nômades se mudavam para achar ambientes que tivessem o que eles precisam. Tá? Os índios no Brasil são nômades. Eles não são agricultores, eles não são agropecuaristas, eles não produzem o alimento que eles comem, eles pegam da natureza. E quando a natureza não tem mais, eles têm que se mudar para ir para outro lugar, certo? Então vamos ler aqui rapidamente esse texto. Arqueologicamente, sabemos que durante um período antigo as pessoas se mudavam com maior frequência. Não moravam em um único lugar por muito tempo. A partir desse período, vemos que em algumas regiões isso começa a mudar e as pessoas começam a morar por mais tempo em uma área. Elas tornam-se então mais sedentárias e, em alguns casos, começam a formar o solo. Desculpem, de terra preta. Então, começam a formar esse solo, que a gente chama isso de humus, tá? É uma terra que tem bastante matéria orgânica, bastante resto de coisas orgânicas que estão deteriorando e vão adubar, né? Vão deixar essa terra melhor para plantar. Comentou a Marjorie Lima, né, do Museu de Arqueologia e Etimologia, lá do MAI, da USP. Então, aqui tem um mapa, tá? Esse mapa ele representa como os hominídeos, tá, chegaram até a América. Vamos lá. Eu já expliquei, mas vou explicar mais uma vez para ficar bem fixo na cabeça de vocês. Surgiu aqui, então, o continente africano, os primeiros, tá? Eles vão se mudar e vão andando por serem nômades atrás de mais alimentos. Um pouco vai para cá, outro pouco vai para cá, um pouco vai para a Europa, outro pouco ou um tanto vai para a Ásia.
Esse tanto da Ásia migram para a Oceania, para várias ilhas, certo? Um outro tanto segue na região ali da Rússia e da Sibéria frio e vão atravessar o Estreito de Bering, beleza? Chegando num outro lugar bem frio que se chama Alaska. E dali eles vão descendo pela América até no Brasil. Existe a teoria de que alguns povos vão conseguir atravessar o Oceano Pacífico aqui, certo? E vão ficar nessas pequenas ilhas que tem aqui e depois vão conseguir barco ou a nado, que é meio impossível, até a América do Sul, tá? Daí, se vocês perceberem, existe uma teoria da evolução das espécies que os uruguaios, os colombianos se parecem muito com povos da Oceania, tá? Já o índio, né, da América se parece menos, mas seria um resultado de um cruzamento, né, do encontro dessas espécies aqui, tá, antigas. Bom, vamos continuar aqui. Essa fonte, esse mapa, né, da Magda Pereira dos Santos. E aí ele vai demonstrar esse surgimento dos humanos, certo? Bom, agora é bem fácil, hein? Agora responda as questões sobre isso acima. Ih, rabisquei ali, não queria. As pessoas que parecem que aparecem estão em movimento? Pessoas que aparecem estão em movimentos? Quantos continentes elas percorreram? Tá? Então você tem que ver aí. Então, tem aqui a frente, a Ásia 2, América, outro continente. Beleza? Ah, um aqui, ó. Europa. Beleza? Bom, seguindo. A partir da observação da imagem, responda em que continente há os primeiros vestígios da presença humana. Também a partir da imagem, responda em que continente se deu o ponto final dessa caminhada. Então, eu mostrei para vocês lá o início, né? O start, aonde começou e aonde terminou. Segue meus risquinhos no começo do vídeo. 2. Abaixo. Nômade. Na pré-história, antes do desenvolvimento da agricultura e das cidades, muitos povos eram nômades. Eles se deslocavam de uma região em busca de alimentos. Então, já expliquei isso para vocês, certo? A agricultura possibilitou a vida sedentária, ao contrário de nômade. O aumento populacional, o cultivo de alimentos que sustentava um grupo durante todo o ano. A necessidade do cultivo fez com que ele se tornasse necessário o domínio de rios e a construção de obras públicas, que ocasionou uma revolução urbana. Tá? Texto aí do Pedro Eurico Rodrigues, Nomadismo. Tá lá no Info Escola. Qual a principal característica do nômade? Tá? Essa eu também vou deixar para vocês aí. Qual o benefício que o desenvolvimento da agricultura trouxe à população? Tá? O que a agricultura facilitou e fez com que a população mudasse, né? Tá aqui, acabei de riscar para vocês. Certinho? Bom, então olha só. Aí, a número 3, pesquise e descreva sobre a origem do homem na América. Eu já falei um pouco aqui com vocês, então eu não vou fazer uma explicação muito prolongada. É só você descrever como chegou até aqui, pegar o começo da apresentação, escrever aqui, certo? Bom, ficando por aqui. Um abraço a todos. Tchau!